São Pedro Fourier nasceu em 1565, numa pequena aldeia de Lorena, de pais pobres, porém virtuosos. De boa índole, era Pedro uma criança piedosa e pouco afeita aos prazeres juvenis. Nos estudos que fez em Pont-à-Mousson, teve ocasião de revelar os belos talentos, e não tardou que entre todos os condiscípulos se distinguisse pelo saber e preparo intelectual extraordinário. Como professor e educador, revelava qualidades superiores, tanto que de preferência se lhe confiavam as crianças, as quais sabia incutir amor ao trabalho, temor a Deus e respeito à inocência e pureza da alma. Tão diferente de tantos professores que estão por aí hoje em dia, que fazem exatamente o contrário. Tem uma turminha aí que é fogo. Na idade de 20 anos, entrou para a Ordem dos Cônegos de Santo Agostinho, onde mais ainda se dedicou à vida religiosa. Fez o curso de filosofia, para um ano depois ser ordenado sacerdote. O zelo, a virtude do jovem levita, desgostou bastante os companheiros da ordem, os quais, para se verem livres do incômodo monitor, trataram de afastá-lo. Foram-lhe oferecidas 3 paróquias, entre as quais escolhesse a que mais lhe agradasse. Tendo ouvido a opinião de um parente, Padre João Fourier, da Companhia de Jesus, escolheu não a mais rendosa e menos trabalhosa, mas a que mais trabalho exigia e menos rendimento oferecia. De fato, a freguesia de sua escolha tinha tão boa fama que era chamada Genebra em miniatura. Genebra era a sede do calvinismo e cidade corrompida. 3 anos trabalhou Fourier naquela paróquia, pela dedicação, palavra e oração, e antes de tudo pelo exemplo, fez com que se verificasse uma remodelação tal entre os fiéis que mereceu os maiores elogios dos bispos. Não satisfeito com o trabalho que a paróquia lhe dava, Fourier estendia a sua atividade a outras localidades, onde igualmente conseguiu a conversão de muitos, a reforma dos costumes e a extinção da heresia calvinista. O Ducado de Sal, onde imperava o calvinismo, Fourier, em menos de 6 meses, o reconquistou a fé católica. Mais árduo foi o trabalho da reforma nos conventos, mas com a graça de Deus e a persistência dos conselhos, conseguiu o restabelecimento da disciplina monástica. Grande merecimento teve Fourier na fundação de uma congregação religiosa feminina, dedicada a Nossa Senhora. As religiosas desta congregação destinavam-se, além da vida religiosa, ao ensino da mocidade feminina. Fourier teve a satisfação de obter para a obra a aprovação apostólica e vê-la difundir-se com grande rapidez. Ao trabalho da fundação e organização de uma congregação, associou-se a responsabilidade de superior dos cônegos regulares. Também desse cargo, Fourier se desempenhou com toda a dignidade e máxima competência. Graves perturbações obrigaram-no a sair de Lorena e domiciliar-se em Grey, na Borgonha, onde se dedicou inteiramente ao ensino da infância. Mestre abalizado em todas as virtudes, mais se distinguia no amor de Deus e do próximo. A oração pertencia a todo o tempo que lhe sobrava dos trabalhos do Estado. A maior parte da noite passava em exercícios de piedade. Trabalho nenhum começava sem invocar o auxílio divino. Em tudo que fazia, visava a glória de Deus e o cumprimento da vontade divina. A todos que lhe pediam conselho, recomendava que fizesse sempre o que mais agradasse a Deus. Nada o entristecia tanto como ver Deus ofendido pelos pecadores. Ele mesmo evitava a mais leve sombra do pecado, o que, aliás, constitui a prova mais positiva do grande amor que tinha a Deus. O amor do próximo era o característico de sua santidade. Esse amor se revelava no zelo pela conversão dos pecadores, na generosidade que lhe fazia perdoar e esquecer as maiores injúrias, na caridade com que socorria os pobres e necessitados, no desvelo que dispensava aos pobres doentes. Sendo eleito superior-geral da ordem, reservou para si o serviço de enfermeiro. Tratar dos doentes era-lhe uma delícia e com quanto carinho, com quanta dedicação, não se entregava a esse ofício, por todos considerado mais penoso. Muito maior, porém, era o zelo que tinha pela salvação das almas, para reconduzir alguém ao caminho da fé e da virtude, para fortalecer outros na prática do bem. Fourier não media sacrifícios. A conversão dos hereges, a penitência dos pecadores, a perseverança dos justos,
Dedicava muita oração, muita mortificação e aplicava muitas vezes o santo sacrifício da missa. A arte cristã representa São Pedro Fourier com um lírio e uma cruz na mão. O lírio interpreta ali a santidade, a inocência da alma, a cruz a penitência e mortificação. Imaculada conservou Fourier a inocência batismal, fugindo de tudo que pudesse macular. Sendo inevitável tratar com pessoas do outro sexo, sempre se havia com o maior recato e com a maior prudência. Era inimigo declarado de toda palavra menos honesta e de modinhas livres. Como vigário, envidou todos os esforços para extirpar na paróquia o que pudesse ofender a boa moral. A vida de Fourier era a prática de penitência ininterrupta. A alimentação era a mais frugal possível e ainda assim tomava uma só refeição por dia. Frequentes vezes entremeava dias de completo jejum. Tinha por indumentária um hábito de fazenda áspera e grossa. O leito era uma tábua. Livros faziam as vezes de travesseiro e um manto o abrigava do frio. Não satisfeito com essas mortificações, sujeitava o corpo a outras rudes penitências, até correr sangue. Nessas práticas todas era a salvação da alma sua única preocupação. Ele dizia: Deus, meu Senhor, julga diferentemente de nós homens. Se São Paulo receava ser condenado por Deus, muito mais motivo tenho eu para receá-lo. Como prenúncio da morte, Deus mandou-lhe uma febre violenta. Fourier, sentindo a última hora se aproximar, recebeu os santos sacramentos com uma devoção que a todos edificou. Ora beijava ternamente o crucifixo, ora com os olhos procurava a imagem de Maria Santíssima, enquanto os lábios formulavam a piedosa prece. Maria, mostrais que sois minha mãe, como mãe sempre vos invoquei, não rejeiteis agora vosso filho adotivo. Pediu que lhe repetissem muitas vezes as palavras: temos um Deus tão bom. A última satisfação que teve foi poder celebrar ainda a festa da Imaculada Conceição. No dia seguinte, dia 9 de dezembro, sua alma deixou essa terra para entrar no reino eterno do Pai Celeste. Às 11 horas da noite, o santo servo de Deus fez por 3 vezes o sinal da cruz e os olhos se fecharam para sempre. Fourier foi canonizado em 1898 pelo Papa Leão XIII. São Pedro Fourier, rogai por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma vida exemplar para nós, de trabalho a Deus, de trabalho pelo reino de Deus, também de humildade, de mortificação, de pensar no próximo, não nele próprio, de pensar no reino de Deus e não na sua própria vida. E também de evitar os pecados a todo custo. Você vê essa questão, né? Eu já tinha lido, inclusive, um outro santo que dizia que é para a gente evitar ficar de conversa com pessoas do sexo oposto, justamente para evitar aí as tentações do maligno, né? E aí a gente percebe que realmente tem santos que seguiram isso à risca, evitando o máximo possível, quando não é possível, sempre à distância, sempre assim com nada de intimidade, sempre à distância, sempre com respeito, mas sem dar assim intimidade que pode dar ideias erradas para a pessoa aí tentada, né? Tem tanta gente aí hoje em dia, bom, não é hoje em dia, faz um tempo essa conversa, né? Tem tanta gente que acha a coisa mais legal do mundo tirar um padre do caminho, né? Tanta mocinha que senta lá decotada, com a saia assim curtinha, né? Na frente ali, não está querendo ouvir a homilia do padre, está querendo desencaminhar o jovem padre, né? E elas saem depois com ele como se fosse um troféu, porta fora da igreja. Só que não é um troféu para o inferno, é um troféu da perdição. Você ganhou, você tirou um homem de Deus da igreja e agora você vai para o inferno junto com ele. É isso que elas conseguem. Conseguem um inferno com certeza. Mesma coisa, gente, que aí já é um pouco mais difícil, não é tão comum como com os padres que estão no meio do povo aí, mas, por exemplo, com religiosas, né? Especialmente as que estão no mundo aí, que são de conventos, né? De repente abandono e vou casar. E para muito rapaz aí acaba também sendo a mesma coisa, tudo troféu. Troféu do demônio, muito bem, você ganhou o primeiro lugar no inferno. É isso aí que as pessoas ganham. Então a gente sempre ter esse cuidado, sempre assim, realmente levar a nossa vida o mais austero possível,
se não nos é possível dormir numa tábua e ter livros como travesseiros, né? Então que pelo menos a gente evite o luxo, evite o supérfluo, evite o exagerado. Não pense luxo daqueles artistas que um travesseiro custa 5 mil reais. Não é disso que eu estou falando, claro. Se fosse comparar com a rainha da Inglaterra, você sempre vai ser um pobre miserável. Mas e se você se comparar com um pobre miserável que vive na rua, será que realmente você está tão pobre miserável assim? Então, assim, o que a gente precisa mesmo, o que realmente a gente precisa. E como muita gente já não sabe mais o que precisa então de Deus e rezar e pedir ao Senhor que abra os olhos e vá tirando o supérfluo, tirando as coisas que o mundo foi colocando de ilusão, aquelas todas que vão ficar aqui mesmo, né? Quando a pessoa fechar os olhos, vai tudo ficar aqui, as pessoas vão brigar ou vão até jogar fora. Meu pai fazia coleção de latinha de cerveja, que lixo. Joga você fora que está fedendo, né? Alguma coisa assim. E não dá bola, ou vende para o primeiro que aparecer, enfim. E a pessoa gastou muitas vezes anos e anos da vida, gastou um monte de dinheiro atrás daquela coleção. Esse é só um exemplo, né? Como tem tantos outros por aí, né? Ou aquele carro, enfim, coisas que a pessoa, na verdade, não precisaria, que são ilusões do mundo, poderia levar uma vida mais simples e esse valor, esse dinheiro ser assim direcionado para as coisas de Deus, para ajudar o próximo, enfim, para outras coisas de caridade. Você já entendeu a mensagem. Então, é um bom exemplo para nós. Nem sempre os mártires são grandes exemplos, né? Hoje também tem mártir. Mas às vezes a gente precisa trazer bons padres também, pra gente, bons bispos, para a gente se lembrar que a igreja já teve, sim, homens santos. Agora é a nossa vez. Nós não somos padres nem religiosas, mas é a nossa vez de sermos santos. Tá bom? E dar exemplo para esse mundo perdido, né? Você vê que pelo exemplo, quantos ele não arrastou, não é isso? Pelo exemplo, pela santidade, pela pregação, quanta gente ele não contagiou.